tanto a informática quanto o mapeamento genético foram grandes descobertas, né, do século passado e que revolucionaram a sociedade em muitos aspectos, né. Então, se cada uma isoladamente já foi um grande avanço, né, para a humanidade, imagina associando as duas em prol da persecução penal, né, da auxílio à justiça criminal. A investigação criminal genética já é adotada em mais de 50 países. O primeiro país que adotou foi a Inglaterra, e logo em seguida, foi em 1995. Logo em seguida foi os Estados Unidos, em torno do ano de 98. Eles montaram um banco de perfis genéticos. Como é que funciona o banco? O banco é formado por duas bases de dados. Uma base de dados são aquelas perfis genéticos que são obtidos através de amostras biológicas encontradas na cena do crime. Por exemplo, uma cena do crime de homicídio. Tem lá um cadáver, uma vítima de estupro, né? E ali é encontrado junto ao corpo pelos, sangue, sêmen, que não pertencem à vítima, que são de uma outra pessoa. E se houver alguma amostra biológica de algum indivíduo que não pertence à vítima, eles fazem a tipagem genética e tiram um perfil genético. Né? E jogam nessa base de dados que é os perfis genéticos colhidos na cena do crime. A outra base de dados são os perfis genéticos que a gente coleta de indivíduos. Quais indivíduos? Os indivíduos de referência. Quais são os indivíduos de referência? Bom, isso cada país escolheu um critério. Na Inglaterra, quando você pisa numa delegacia, até no delito de trânsito, a polícia de lá solicita que a pessoa forneça amostras biológicas. Assina um documento chamado consentimento informado e a pessoa fornece a sua amostra biológica e a partir daí é tirado o DNA. Então, na Inglaterra, o banco é gigante, né? No Brasil, quem determinou que pessoas vão para esse banco é a Lei 12.654 de 2012. A gente pode dizer que a pessoa é jogada para dentro da cena do crime. Né? Não necessariamente quer dizer que está descoberta a autoria. Porque às vezes você encontra na cena do crime a amostra biológica do policial. Né? Entende? Às vezes o policial estava manuseando o perito e deixou cair um pelo, alguma coisa. Né? Então, não necessariamente. Esse banco de indivíduos, por exemplo, quem que vai para esse banco de indivíduos? Condenados por crimes graves, até a condenação durante a investigação ou na ação penal, os delegados de polícia podem representar ao juiz, pedindo que o juiz determine a tipagem genética, os promotores também podem requerer ao juiz, a defesa também pode requerer ao juiz, e o juiz pode também determinar de ofício, independente de ninguém ter solicitado. Já existia o banco, já era alimentado. O banco de cenas do crime já vinha sendo coletadas, né? E aí fecha o banco de perfis genéticos para fins criminais. Se criou uma rede integrada de bancos de perfis genéticos. Cada estado da federação tem um laboratório de DNA. O Rio Grande e os laboratórios são geridos pelo órgão oficial de perícia. Aqui no Rio Grande do Sul, o Departamento de Criminalística tem um laboratório de DNA e ele é gerido pela perícia oficial. Todos os estados têm o seu laboratório e esses laboratórios são encarregados de coletar as amostras e fazer o perfil da cena do crime e dos indivíduos. Eles alimentam o banco de dados de indivíduos e de cenas de crime. E esses laboratórios de todos os estados são interligados. É que se chama a rede integrada de bancos de perfis genéticos. E essa rede integrada é gerida pela Polícia Federal. Como é que funciona? Por exemplo, uma cena de crime lá no Amazonas. Um homicídio lá. A perícia lá do Amazonas vai lá, pega a amostra biológica, faz a tipagem do perfil, joga no banco. E aqui no Rio Grande do Sul, um indivíduo preso fornece amostras biológicas, a partir dele é tirado o perfil genético e também vai para o banco. E aí o banco acusa que aquela amostra da cena de crime no Amazonas é a mesma amostra desse indivíduo aqui. E o sistema envia um e-mail para cada estado. Amazonas, esse crime aqui tem um indivíduo lá no Rio Grande do Sul. A lei que previu a rede integrada. O primeiro caso no Rio Grande do Sul, da aplicação, foi para absolver uma pessoa. Já faz um bom tempo, foi logo da edição da lei. Recentemente houve um caso
eu não sei te dizer o nome do acusado. Até estou pesquisando o número do processo. Recentemente, um acusado também, o perfil biológico da cena do crime fechou com o dele. Quando a gente joga o banco de perfil genético, o perfil genético da cena do crime e ele coincide com algum indivíduo, a gente chama de match ou hit. Match é que fecha, que casa. O hit é um acerto, então ocorre. Ou se não fecha, aí a identificação a frio, que se chama, porque não deu gol, né? Não fechou, não casou, né? O banco é gerido pela perícia, até onde eu sei, a perícia tem feito, né? Principalmente porque são duas situações de indivíduos. Um é antes da condenação e o outro são depois de condenados, né? Depois de condenados, coleta daqueles indivíduos está sendo feito, gradativamente a perícia tem feito, né? É uma coisa que, pelo que eu tenho sentido, a população em geral desconhece, a mídia e até mesmo os operadores do direito desconhecem isso. É uma coisa tão recente e a gente tem aí ferramentas fundamentais, né? A investigação criminal genética revolucionou a investigação criminal no mundo inteiro. A partir da investigação criminal genética houve uma revolução e o Brasil agora entrou para esse rol de países, né?